Olha o que está escrito: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servo para a obediência, vocês são servo daquele que oferecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à vida? Meu Deus, nesta manhã eu te peço que os espíritos, os corações, as almas estejam quebrantadas e disponíveis, meu Deus, para ouvir a tua voz. Meu Deus, bendito é aquele que ouve a sua voz, meu Pai. Que o Senhor fale, meu Deus, com cada um. Que os ouvidos, meu Deus, que estão tapados, que eles sejam abertos para compreender a tua palavra. Que os olhos, meu Deus, que não enxergam, meu Deus, estejam dilatadas, meu Deus, as suas pupilas para que vejam. Espírito Santo de Deus, pelo poder da tua palavra, assim como o Senhor abriu, meu Deus, os ouvidos daquele mudo, abriu a boca, meu Deus, com a sua gagueira, através da sua palavra, do efatá do Senhor, meu Deus, que nessa manhã, o efatá do Senhor abra, Senhor, a mente, abra o entendimento, abra a visão da tua igreja, que eles não sejam, meu Deus, que nós, meu Deus, não sejamos, meu Deus, como diz na tua palavra, vendo não vem, ouvindo não compreende, mas que não seja assim, meu Deus, mas que vendo eles vejam, ouvindo eles compreendam, meu Deus, a tua palavra, e saiam daqui, meu Deus, transformados por ela. É o que eu te peço nesta manhã. Transforma, meu Deus, a tua igreja, a nós, meu Deus, através da tua palavra. E que a tua presença, meu Deus, complete esta obra, meu Pai. E que haja evidência. Acalma, Deus, os corações. Acalma, Deus, a mente, o pensamento. O coração aflito, abatido, a alma angustiada. Que nesta manhã e nesta hora estejam dispostos a ouvir a tua palavra. Aquieta, Senhor, a alma de cada um que está neste lugar, e que eles ouçam, meu Deus, a tua voz e compreendam. Amém? Vocês dormiram na oração? Vamos dar continuidade à nossa aula. E eu quero dizer para você que entrou aqui angustiado, abatido, que o Senhor ouve as suas lágrimas. Você sabia que as suas lágrimas o Senhor ouve? Elas enchem a taça e o Senhor no tempo certo vai responder. A sua oração, tenha certeza que Deus na hora certa vai responder. Independente da dificuldade, independente da aflição, independente da tristeza, Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo a sua aflição, a sua dificuldade. Salomão disse que tudo é vaidade e aflição de espírito. Tudo que o homem faz, querido, é vaidade e aflição de espírito. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor ouve a sua oração e no tempo certo, na hora certa, Ele vai responder. E você dará gritos de júbilo, de alegria, porque o que você está semeando, chorando, com alegria você vai colher. Amém? Então você que entrou angustiado, aflito, que só pede socorro, socorro, eu já estive assim, e a minha oração era assim, desesperada: socorro. Socorro, socorro, socorro. Não tinha outra coisa a dizer. Socorro. Eu quero cantar um louvor para você nessa manhã, antes de começar a aula. Para você que chegou aqui angustiado, pedindo socorro, 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 socorro Deus, socorro, socorro. Eu não sou levita. Semana passada foi engraçado, mas hoje eu não posso passar mico, né? Mas eu quero cantar para você, sem brincadeira, um louvor que o Senhor ministrou no meu coração para você que entrou aqui aflito, angustiado, oprimido, sem resposta. Eu quero te dizer que até o mar obedece à voz de Jesus. A tempestade Ele acalma. O mar está agitado, o mar está revolto, mas Ele acalma a tempestade.
Ele acalma o mar. Vocês estão entendendo? E Ele vê a sua aflição. Ele vê a minha aflição, a ansiedade tomar conta do seu ser. Então que nessa manhã você reflita. Diz assim o louvor: já remou demais. Feche seus olhos e ouça o Senhor falando com você. Na tentativa de chegar do outro lado, a esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio, avisando que na frente a tempestade vem. Me parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você, o barco e o mar não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, você escuta aquela voz: você, o barco e o mar. E agora o dono dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento para, então se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, Ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água por vinho, muda o lugar. Quando Ele chega, Ele comanda. Você, o barco e o mar. Quando Ele chega, Ele age, acalmando a tempestade, quebrando a dificuldade. Ele opera na verdade, Ele opera na verdade e confunde o que sabe. E o teu problema é nada, nada diante de um Deus que pode tudo, tudo, tudo. Então se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, Ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando Ele chega, Ele comanda. Você, o barco e o mar. Então não se preocupa, pois quando Ele chega, Ele comanda. Você, o barco e o mar. Deus está no meio dessa tempestade. E não se preocupe, que Ele acalma o mar. Aleluia. Não se preocupe, igreja. Ele está no meio da tempestade. Vamos dar início à nossa aula. Peço aos amados que abram em João capítulo 8, versículo 34. Vamos dar continuidade. João 8, versículo 34, diz assim a palavra. Jesus respondeu, João 8, 34. Em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse, em verdade, é verdade e é verdade. Todo aquele que comete pecado
é escravo, é servo do pecado. Vocês estão me ouvindo? Todo aquele, queridos, que comete pecado, é servo, é escravo do pecado, faz a vontade do pecado. O pecado vira o seu senhor. E eu perguntando a Deus, por que os homens são escravos do pecado? E o Senhor me respondeu, porque os homens têm prazer. O homem, queridos, ele tem prazer no pecado. Vamos ver o que está escrito aí em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites que os vossos membros guerreiam? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites. E o que é deleite? Deleite é prazer, excesso de satisfação. O homem é escravo do pecado porque ele tem prazer no pecado. O homem, quando ele é viciado no cigarro, ele não fuma porque daqui a 10 anos, 20 anos, ele vai ter um câncer no pulmão, na laringe, na faringe. É por causa disso? Não, porque ele tem prazer em fumar. A mulher, o homem, quando se prostitui, eles não pensam que pode adquirir uma AIDS, uma sífilis. Eles não pensam, é por mero prazer. Quando o homem bebe, é porque no outro dia vai estar quebrado de ressaca? Não, é por prazer. Então, quando eu perguntei ao Senhor, por que, Senhor, os homens são escravos? Ele me disse, porque eles têm prazer. Sabe o que é vício, queridos? Vícios é o excesso de prazer. O excesso de prazer gera vício no homem. O homem é escravo do pecado porque ele tem prazer no pecado. Por isso Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado causa no homem prazer. Eu não estou me referindo ao homem livre, eu estou falando do homem escravo. Se prostitui por prazer, bebe por prazer, fuma por prazer, usa drogas por prazer, rouba por prazer, porque o pecado traz essa satisfação na carne do homem, o prazer de fumar, de ir para a festa, de dançar até o dia amanhecer. Vai pensar que vai estar com calo no joelho, no pé, de bolhas? Não pensa nisso, que está com a dor na coluna, que pode sair e bater o carro? Não, por mero prazer, por mero deleite, excesso de satisfação. Você já comeu alguma coisa boa que você vai assim, que delícia, você está tendo o quê? Deleite, excesso de satisfação. Você está satisfeito com a lasanha, você está satisfeito com estrogonofe, com hambúrguer, com sorvete. Você fecha o olho e sente aquela sensação de prazer. O homem é escravo do pecado porque ele tem prazer. Está escrito aí, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? Disto o quê? Dos vossos deleites, do seu excesso de prazer. O homem peca porque ele tem prazer no pecado. E porque ele tem prazer no pecado, o pecado faz o quê? Escraviza. Quando Adão pecou no Éden, tudo foi mudado. Aquele homem perfeito e santo que Deus criara, passou a sofrer todas as consequências dessa morte. Não só Adão, mas como eu e você também. Depois que Adão pecou, nós herdamos o pecado. E nós falamos sobre a condenação. Estamos agora falando sobre a escravidão. Iremos falar futuramente sobre a habitação. Os 3 aspectos do pecado: a habitação, a escravidão e a condenação.
E na aula passada, falamos, na parte 2, que eu iniciei a terceira parte domingo passado, nós falamos sobre a vitória da condenação. E onde é a vitória da condenação? Deus planejou a morte do seu Filho. A morte de Jesus na cruz nos traz vitória sobre a condenação. Porque pela fé eu sou justificada mediante a morte de Cristo. Os meus pecados foram imputados em Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a mim. Então falamos sobre isso, sobre a vitória da condenação na morte de Cristo. E o que foi que Cristo fez? Cancelou o escrito de dívida que era contra mim, contra você, que constava cheio de ordenanças que para mim e para você era prejudicial. O que foi que ele fez? Anulou, cravando esse escrito de dívida na cruz. E ele pagou o preço por mim e por você. E por isso que você está aqui nessa manhã. Hoje, nós vamos falar que todos os homens são escravos. Não há um, querido, que não seja escravo. Todos os homens são escravos. E vamos ver aqui a história da escravidão. Onde tudo começou, Priscila? No princípio. O que viemos falando desde o início dessa aula. No princípio, quando Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva, Ele criou para ser seu Filho santo e manifestar a glória de Deus na terra. Ele criou para ser livre, santo, perfeito, justo, assim como o seu Deus que o criara é. Que a Bíblia diz que Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E aonde tudo começou a escravidão do homem? No Éden. Deus, Ele fez o homem, Adão e Eva, mas deu livre arbítrio. Deixou disponível. Ele disse, você pode comer de todas as árvores. Era pecado comer da árvore? Não. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Ele tinha livre arbítrio ou não tinha? Tinha. Mas o que foi que ele fez? Todas as árvores estavam lá para ele. Maçã, manga, goiaba, eu não sei quais frutas que tinha lá, mas tinha muitas frutas, de diversas vitaminas, de diversos cheiros, de diversas cores, tamanhos, mas ele, por livre e espontânea vontade, escolheu comer da árvore do bem e do mal. E lá começou, voluntariamente, Adão pecou contra Deus, abandonou o senhorio de Deus para ser servo de outro senhor. Que senhor é esse, Priscila? Abandonou o senhorio de Deus e foi ser servo do pecado. O pecado, a partir daquele momento, virou um senhor sobre a vida de Adão. Deus prendeu Adão? Não, ele não prendeu Adão. Ele deixou Adão livre para fazer as suas escolhas. Escolha essas que têm consequências. Obediência, que leva para a vida, ou desobediência, que leva para a morte. Não é assim que está escrito em Deuteronômio? Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. O Senhor nos instrui. Escolha a vida e não a morte. E foi isso que aconteceu. Adão abriu porta para outro senhor, o pecado. Quando o homem se separou de Deus, na verdade, estava escolhendo um outro senhor. Deus impede, Priscila, de eu e você pecar? Não. Ele deixa eu e você livre para fazer o que você quer. Mas a sua liberdade, igreja, seja livre para fazer a vontade de Deus, que foi para a liberdade que Cristo te chamou. Não para fazer a sua vontade, nem a vontade do pecado, mas para fazer a vontade de Deus. Vamos ver o que está escrito aí em Romanos, capítulo de número 1. O
o homem se tornou escravo do pecado. Romanos capítulo 1, versículo 24. Olha o que Deus fez. Por isso, Deus os entregou à impureza. Priscila, Deus impede de eu pecar? Deus, Ele deixa você livre para fazer o que você quer. Obedecer para a vida ou desobedecer para a morte. Olha o que está escrito. Por isso Deus entregou, deixou à vontade, para quê? A impureza. Pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. O que foi que Deus fez? Entregou aquele povo. Vocês não estão com desejo da impureza? Vocês não querem ir? Então escolha o caminho que vocês querem. Aqui está escrito, por isso Deus os entregou à impureza, à promiscuidade, à pornografia, pelos desejos de quê? Do coração, está escrito na sua Bíblia. Pelo desejo do coração. Para desonrarem o quê? Os seus corpos. Eu nunca bebi, queridos, de beber cerveja, essas coisas eu nunca bebi. E no início da minha conversão, Alisson ainda era descrente. E eu estava caminhando ainda, eu acredito que não tivesse nem um ano ainda. E um certo dia a gente estava na cozinha e ele chegou com uma garrafa de cerveja. E eu senti, queridos, um enorme desejo de beber aquela cerveja. Já sentiram vontade de comer um chocolate? E eu fiquei com aquela vontade dentro de mim, aquele desejo de beber aquela cerveja. Eu saí da cozinha e fui para o quarto dobrar roupa. O que foi que a Alisson fez? Levou a cerveja para dentro do quarto. Eu resisti, queridos, até ele acabar de beber e ele não bebeu mais. Deus entregou. Ele entrega para fazer a vontade do seu coração. Se eu quisesse beber naquele dia, Deus ia me impedir? Ele não ia, porque o desejo dentro do meu coração estava tamanho. E olha que eu não vinha de uma vida de bebedice, de farra. Não, mas naquele dia Satanás plantou no meu coração aquele desejo, aquela vontade de beber. Mas eu resisti. E o que foi que Deus fez com esse povo? Entregou. Se o seu desejo é se entregar à impureza, ele faz o quê? Vá. Agora tem consequências. Por isso Deus entregou a impureza pelo desejo do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí continua dizendo, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Aí o que acontece? No 26 diz também, por causa disto, Deus o entregou o quê? A paixões vergonhosas, ao lesbianismo, homossexualismo. Por causa de quê? Do desejo do coração. E Deus não impede o homem. Entregou as paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que essas mulheres estavam desejando? O homossexualismo, o lesbianismo. E o que foi que Deus fez? Impediu? Não. Deixou que ela seguisse as suas próprias vontades. Aí continua, no 27. Da mesma forma também o que? Os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo o que? Indecência. Homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O que é que o homossexualismo faz? A prostituição recebe em si mesmo, no seu corpo, sífilis, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Merecida a punição do seu erro, porque largaram o uso natural e foram atrás dos seus desejos pecaminosos, das suas vontades, e Deus impediu? Não, Deus entregou. Aí continua no 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
por haver desprezado a palavra de Deus, o próprio Deus o entregou a um modo de pensar o quê? Reprovável. Deus fez o quê? Entregou a um modo de pensar promíscuo, mau, maligno, satânico, porque desprezou o conhecimento da palavra de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de quê? De todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, que os que praticam tais coisas são passíveis de quê? De morte. Deus não impediu, igreja, que Adão pecasse. Deus também entrega ao homem as suas vontades. Por quê? Porque o homem tem livre arbítrio para decidir o que é bom. E cada escolha que o homem faz tem consequências. Seja consequências para a vida, ou seja, consequências para a morte. E aqui nós acabamos de ler: os que praticam tais coisas são passíveis de morte. E não somente as que fazem, mas também aos que consentem que fazem. Em Lucas capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. Capítulo 15 fala sobre o filho pródigo. Olha o que o filho pródigo fez. 15, versículo 11 de Lucas. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o que foi que o pai fez? Interrogou, questionou, impediu? Não. E o pai repartiu bens entre eles. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Qual era o desejo daquele filho? Ir para o mundo, viver a sua vida. O pai questionou? Não. Repartiu os bens e deu. Ele foi e viveu de maneira desenfreada, porque aquele era o desejo do seu coração. E o pai impediu? Não. Você quer, meu filho? Tome. E ele foi. O filho voltou? Voltou. Voltou quebrado, voltou aflito, voltou machucado. Voltou. Mas antes o pai entregou a sua própria vontade, o seu próprio desejo. O homem abandonou o seu legítimo senhor, criador que o amava, e se entregou a um senhor mentiroso, perverso e destruidor. Que senhor é esse? O pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Priscila, existe algum homem livre de obedecer a alguém? Vou lhe responder: todos os homens são servos. Não há um sequer. Se você não for servo de Deus, escravo de Deus, você é escravo do pecado. Todos os homens são escravos. Ou escravo de Deus para a vida, ou escravo do pecado para a morte e condenação eterna. Não tem um homem livre. Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 6. Não há homem livre da obediência. Todo homem obedece a um Senhor. 6,16. Não há ninguém livre. Romanos 6,16. Será que vocês não sabem ou se oferece como servo
Vocês são servos daquele que obedece, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à vida. Olha o que está escrito: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servo para a obediência, vocês são servo daquele que oferecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à vida? Nessa manhã, igreja, seja servo da obediência que conduz à vida eterna. Não queira ser servo do pecado, porque o pecado conduz à morte. Não existe ninguém nessa terra. Ou você é escravo de Deus, servo de Deus, ou você é escravo do pecado. Você está sujeito à vontade do pecado. Você tem ordens para fazer a vontade do pecado. O que é que o Senhor faz? O Senhor, Ele é dono. Tem leis e tem regras estabelecidas para serem cumpridas. E o pecado também tem leis. Você faz a vontade do pecado, o desejo que está no seu coração pecaminoso, e a lei é morte. Estão entendendo? Olha o que está escrito aí em Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 1. Êxodo 21, a partir do versículo 1. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado. Olha o que está escrito em Êxodo. São estes os estatutos que vocês apresentarão aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu servo para sempre. Ou você é escravo por amor a Deus, ou você é escravo por amor ao pecado. Aqui diz na lei que nos ensina que o hebreu pegava um escravo e 6 anos era escravo daquele senhor. No 7º ano ele estava livre de graça. Se ele veio acompanhado da mulher, ele poderia ir embora juntamente com a mulher. Se ele veio embora sozinho, ele vai embora. Se ele veio ser escravo sozinho, ele vai embora sozinho. Mas aqui diz que no 7º ano, se o escravo disser assim: eu amo meu dono e não quero ir embora, o dono fura a orelha dele e ele permanece escravo para sempre. Está escrito aí no versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher, o que for casado, e os meus filhos, aqueles que tiverem filhos, não quero ser livre, então o dono vai lá e fura a orelha. E quando ele passar por todos os lugares, vai saber que aquele escravo é escravo por amor. E o que eu quero lhe dizer com isso? Seja escravo por amor a Deus. Porque tem escravo, Priscila, que é por amor ao pecado? Sim. Senão o inferno não seria cheio. Seja escravo por amor. Ame o seu Senhor. Ame a Deus e seja servo dele, tenha ele como seu Senhor. Porém, você também pode amar ao pecado e ser escravo dele e sofrer as punições legítimas do pecado. Deus lhe deu livre arbítrio para você fazer a sua vontade. E se você não é escravo do Senhor por amor, você pode estar sendo escravo do pecado por amor. Amém? Depois que Adão pecou, por livre vontade, transmitiu por natureza
aos seus descendentes, a mim e a você, o pecado, a escravidão. Por essa razão, todos os homens já nascem escravos do pecado. Vamos falar aqui de um bebê. Tem crianças pequenininhas, vamos dizer assim, de 7 meses, 1 ano, que chega a outra criança e pega no seu brinquedo. O que é que aquela criança faz? Imediatamente, é minha, é minha, é minha. É assim ou não é? É. E às vezes muitas das mães ficam com raivas, porque não quer deixar seu filho brincar. Quem é mãe aqui já foi, já passou por isso com certeza. Chegou na casa de alguém e a outra criança foi lá e tomou. Eu estou falando de crianças de 7 meses, de 8 meses, que já começam a entender 1 ano, 1 ano e meio. O que é que elas fazem? São ensinadas a ser egoístas? Não. Ela toma o brinquedo, é meu, e cada vez que a criança for pegando o outro, ela vai lá e toma. Não é cuidado. Já é a maldade, já é o pecado que já está dentro da criança. Crianças têm, quando a gente pega, me dê, ela faz o quê? Bota para trás das costas, dizendo ela, na cabeça dela, que está escondendo. O pecado, queridos, já nasce dentro do homem. Crianças pequenas, elas já sentem maldade. É porque elas querem? Não, porque elas não têm entendimento, mas na sua natureza já está o pecado. Ela esconde as coisas, ela diz não. Se você perguntar, você fez isso? Não. Sendo que ela sabe que fez. Porque na sua natureza já está o pecado. O bebê mente e desobedece sem precisar ser ensinado a isso. O homem obedece ao pecado o tempo todo, sem perceber. Ele é cegamente servo da injustiça, da maldade e da impureza e do egoísmo. Talvez nessa hora, enquanto a palavra está sendo pregada, ensinada, você esteja com pensamentos absurdamente terríveis. Sim ou não? Sim. Isso não quer dizer que você está aqui, que sua mente está em glória a Deus e aleluia. Quem sonda a sua mente e o seu coração é Deus. Priscila, eu posso estar sentada aqui pensando em coisas terríveis? Pode sim, porque o pecado está na sua natureza. Mas você pode controlar tudo que é bom, tudo que é aproveitável, tudo que é de boa fama. Nisso pensai, se tiver algum louvor nisso. Você pode lutar sim agora contra a sua mente. Porque você pode estar aí sentado, mas a sua mente está lá, que quer brigar, que quer fazer, que quer mentir, que quer esconder, que quer omitir. Todo homem, ele é escravo de um Senhor. Ou da obediência para a vida, ou da desobediência para a morte. Este é um princípio absoluto. Todos os homens na terra obedecem a alguém. Se ele não é servo de Deus, ele é servo do pecado. O pecado é um senhor perverso, enganoso, mentiroso, que levará todos os seus servos à morte. Porque o pecado tem consequência. Romanos, capítulo 6, versículo 21 ao 23. Vamos ver o que está escrito. Você sabe o que está escrito, nós vamos ler mesmo assim. Romanos, capítulo 6, versículo 21 ao 23. Olha o que diz. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o Senhor perverso faz? Engana, mente. E leva ao quê? A morte. Olha o que está escrito no versículo 21. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? No tempo que vocês estavam escravos do pecado, na promiscuidade, na bebedice, na mentira. Ele pergunta, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês sentem o quê? Vergonha.
A gente está na presença de Deus e pensa naquilo que a gente já fez, a gente faz o quê? Meu Deus do céu, por que eu fiz aquilo? Não é assim ou não é? É o fruto do pecado. Ele nos traz vergonha. Porque o fim delas é o quê? É morte. O fim do pecado é a morte. Agora eu e você que estamos libertos do pecado, transformados em quê? Em servos de Deus. Está escrito aí no versículo 22, em servos de Deus. Ele é o quê? Nosso Senhor. O fruto que você escolhe é para quê? É para a santificação, é para a novidade de vida. O fim, neste caso, é vida eterna. Aí ele termina dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado é um senhor perverso, mas graças a Deus que nós temos a Jesus Cristo por nós. A lei do pecado. Vocês sabiam que o pecado é uma lei? Vamos ver o que significa lei. Lei significa aquilo que liga. É um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento, uma obrigação imposta. O que a lei do pecado faz comigo e com você? O pecado é uma lei imposta sobre a vida do homem. O que é o pecado? É uma lei imposta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existe uma presença permanente do pecado em nossa carne, cujo efeito dela é a escravidão. Vamos ver o que Paulo disse em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Olha o que ele diz em Romanos. Acerca da guerra no seu interior. O pecado é uma lei que é imposta sobre a vida do homem. Romanos 7, versículo 20. Olha o que Paulo diz. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei, que lei do pecado. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Que mal é esse? O pecado. Porque segundo o homem interior, na minha alma, no meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, no meu corpo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, do meu espírito, me faz o quê? Prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado, além de escravizar o homem, ele prende. Ele prende o homem. Olha o que Paulo fala acerca da lei. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas sim o pecado que habita em mim. Às vezes é difícil, igreja, controlar os nossos pensamentos. Fugimos de um lado, fugimos para o outro. Às vezes nós recebemos uma bênção aqui, tão almejada agora, e quando passamos daquela porta, um irmão esbarra em nós, e logo assim, aquela gloriosa festa que foi feita aqui, logo vem um pensamento mau. É assim ou não é? É assim, porque o homem é escravo, ou do pecado, ou de Deus. Mas no corpo do homem, mesmo ele sendo escravo de Deus, servo de Deus, no seu corpo existe uma lei que é imposta sobre os homens, que é a habitação do pecado. Você pode ganhar aqui agora. Eu posso contemplar um celular novo, que por sinal o meu está terrível. E ser roubado ali na frente. Eu posso suar, trabalhar. Glória a Deus, Deus abriu a porta para mim, eu comprei um celular novo e alguém me roubar ali na frente. Logo, eu tenho um pensamento que Deus é injusto.
Sim ou não? Sim, porque eu pedi, Senhor, me dá um celular, eu vou trabalhar aqui, me ajuda a achar uma promoção. Consegui. E quando eu passo daquela porta, o ladrão vem, rouba. Que Deus é esse? É assim que eu e você vai pensar, porque o bem, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim, às vezes é incontrolável. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Eu queria pensar isso contra Deus? Se no caso procedesse assim, do celular ser roubado, eu trabalhar para comprar um celular? Não, mas imediatamente, porque a lei do pecado está em mim, eu tenho esse pensamento. Jússi pode ser minha amiga e fazer, vamos dizer que eu sou amiga de Jússi há 10 anos, e ela nunca me distratou mal. Ela sempre me serviu. E no dia que ela disser não, o que é que eu penso sobre ela? Não faz nada do que eu peço. É ruim mesmo. Se fosse para a pastora, fazia. É assim ou não é? Porque a lei do pecado está em nós. Ela está nos nossos membros. Vocês estão entendendo, igreja? É assim. No mesmo tempo que eu e você está sendo justo agora, só basta isso aqui, nós somos injustos adiante. Por mais que eu e você passe o dia aqui, glória a Deus e aleluia, e as lágrimas molhem esse chão. Nós, no instante, fomos tocados pela presença do Senhor. Ele está no nosso meio, a presença do Senhor foi real. Mas eu lhe digo, se eu pisasse no seu pé, imediatamente, o Espírito Santo ia fazer isso. Ó. Por quê? Porque ia entrar a lei. Que lei é essa do pecado? Porque você ia ficar com raiva de mim. Você ia pensar mal a meu respeito. É assim ou não é? É, imediatamente, o Espírito Santo, porque ele não compactua com o pecado. O pecado é uma lei e está nos nossos membros, está imposta sobre as nossas vidas. E além do pecado escravizar o homem, ele aprisiona. Assim contra essa lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, na minha alma, no meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Sim ou não? Estamos regozijados em estar na presença de Deus, ouvir Deus falar conosco, ouvir a sua palavra, o louvor. Nosso homem interior, nosso espírito, tem prazer de fazer a vontade de Deus. O que foi que Jesus disse? O espírito está pronto. Está pronto para quê? Para fazer a vontade de Deus. Aí ele fala assim: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Que lei é essa? A lei do pecado. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A carne é fraca. A lei do pecado está em nós. Ele nos domina, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Porque eu e você tem ou não tem? Então quem devemos dominar ele somos nós. Então o pecado, ele é uma lei, e uma lei terrível. Uma lei completamente terrível. Eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus e você pode estar aí questionando da própria palavra de Deus, que não concorda, que não é bem assim, que não é verdade. Por quê? Nós temos uma dificuldade de sermos confrontados. Nós só queremos ouvir que nós estamos certos, que é assim que procede, que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Mas quando nós ouvimos que se a gente continuar procedendo dessa maneira, o final é morte, nós não gostamos. Isso é o que, Priscila? A lei do pecado dos nossos membros. O pecado tem poder sobre o homem. Ele torna-se o seu senhor. Paulo chama isso da lei do pecado e da morte. Eu vou ler rapidinho para vocês entenderem. O que é a lei da morte? Com a desobediência de Adão, a morte passou a todos os homens. Está escrito em Romanos capítulo 12, que por um homem entrou a morte, o pecado, e assim a morte passou a todos os homens. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos os homens estão sujeitos ao quê? À morte. Por que todos os homens vão morrer? Porque é uma lei. A lei do pecado e da morte. Todos os homens irão morrer. É fato.
Tem criança que morre prematura? Tem. O que é isso? A lei do pecado. É a injustiça do pecado operando na terra. Tem homens e mulheres que são inférteis, que não podem gerar, mesmo desejando gerar? Sim, a lei do pecado, ela é injusta. A morte é uma lei. A morte espiritual, nós já nascemos mortos espiritualmente. É uma lei. Nós já nascemos afastados de Deus, escravizados, com o pecado habitando em mim e em você. A morte física é uma lei? É, porque todos os homens vão morrer. É uma lei, é ou não é? É uma lei. E a morte eterna é uma lei para quem não viver em obediência para a vida. Mas a morte é uma lei. Seja novo, seja de mais idade, seja adolescente, seja criança, que ainda não tenha vindo ao mundo, todos irão morrer. Por quê, Priscila? Porque a morte é uma lei. O pecado entrou no mundo por um homem, e assim com ela entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Isso é Romanos capítulo 5, versículo 12. A lei do pecado. O que foi que a lei do pecado fez? Corrompeu a natureza humana, tornou o homem incapaz de fazer a vontade de Deus. Mudou a imagem de seu filho perfeito para filho imperfeito, cheios do pecado. A lei do pecado e da morte está presente em nossos membros, assim como a lei da gravidade está presente na Terra. O que é que a lei da gravidade faz? Puxa eu e você para a Terra. Por que nós não flutuamos? Porque a lei da gravidade nos mantém aqui, ó, presos. Se eu derrubar esse copo, ele vai subir ou vai descer? Por causa da lei da gravidade. Mas se fosse no espaço, o que é que faz? Flutua copo, flutua água, flutua eu, flutua a Bíblia, flutua tudo. Mas o pecado é igual. O corpo é atraído pela terra, como eu acabei de dizer, a gravidade mantém a gente preso na terra. O corpo é atraído pela terra. Assim também, a lei do pecado determina que a nossa carne, a nossa natureza, seja atraída pelo pecado. Assim como a gravidade é uma lei e nos mantém presa, nos atrai, tudo que for jogado aqui vai para o chão, porque ela atrai para o chão. O pecado faz o que comigo e com você? Nos atrai a ele. Uma besteira que for, ele nos atrai. E o que é que eu e você devemos fazer? Estar firmes, posicionados em Cristo Jesus. Como não podemos eliminar a lei da gravidade da Terra, também nós não podemos eliminar a lei do pecado. Nós temos que conviver com essa lei nos nossos membros. Essa afirmação é tão forte que está escrito que Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai livrar Paulo? A briga interior de fazer o bem e a carne dizer não faça, de falar o bem e a carne dizer não diga, de não querer pensar o erro, o errado, de não querer pecar com seu pensamento, de não querer agir daquela maneira. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz assim: graça dou por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você, igreja, podemos escolher quem seremos servos, ou da obediência para a vida, ou do pecado para a morte. Conclusão: a lei do pecado e da morte torna o homem inútil para fazer a vontade de Deus. O que Deus faz para nos salvar da escravidão? Nos deu seu Filho Jesus Cristo e proveu a morte dele no meu e no seu lugar. Como eu disse no início, ele pegou o escrito de dívida, que constava várias ordenanças que para mim era prejudicial, para você era prejudicial. Ele tomou e cravou na cruz. Mas ele disse: eu vou, porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas eu deixo comigo, com vocês, um Consolador.
O Espírito Santo de Deus. Deus nos permite, o Espírito Santo de Deus, morar dentro de mim e de você. O que Jesus faz é Jesus vivendo em mim. Nós somos unidos a Ele. Eu recebi o Espírito de vida. Você recebeu o Espírito de vida, então você pode escolher o seu Senhor e andar em novidade de vida. Ao invés de você ser obediente ao pecado para ser morto espiritualmente e ter a morte eterna, você pode escolher ser obediente e ter vida. Amém? O que diz em Deuteronômio? Coloco diante de você, está posto o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele nos direciona. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. O que Jesus diz? Entrai pela porta estreita. Ele nos direciona o tempo todo ao caminho, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, mas muitos entram por ela e levam à perdição. Mas porque larga, estreita é a porta e estreitinho o caminho, poucos são que entram por ela. Porque nem todos escolhem ser obedientes e viverem com Jesus. Nem todos, igreja, escolhem ser servo de Deus para a vida. Muitos escolhem ser servo do pecado. Então que nessa manhã, essa palavra que você ouviu, libertadora, que apesar do pecado estar nos seus membros, a lei do Espírito também está aí. Leia Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me livra da lei do pecado e da morte. Escolha ser servo de Cristo e não escravo do pecado.